Se o seu corpo endurece quando a noite chega, o que você vai ouvir aqui agora pode trazer alívio ainda hoje. Não é uma técnica, não exige esforço. É um aviso simples para o sistema. Já passou. Quando tudo fica mais quieto do lado de fora, muita gente percebe que por dentro acontece o oposto. O corpo não desliga, os ombros continuam duros, o maxilar segue apertado. O peito parece em alerta, como se ainda tivesse algo para resolver. Você deita, mas o corpo não deita junto. E aí começa a tentativa. Tentar relaxar, tentar respirar melhor, tentar acalmar a mente. E quanto mais tenta, mais percebe que não funciona. Isso não é fraqueza, não é falta de controle e não significa que tem algo errado com você. Significa apenas que o seu corpo ainda não entendeu que o dia acabou. O corpo aprende pelo tempo, pelo ritmo, pela segurança, não por ordens. E daqui a pouco, enquanto você continua ouvindo, algo bem sutil vai começar a acontecer. Não é imediato, não é forçado, é quase imperceptível no começo. Uma área fica um pouco menos dura, a respiração muda sozinha. O peso do corpo começa a ser sustentado pela superfície onde você está. Fica aqui, porque quando chegarmos às afirmações, o seu corpo já vai estar em outro estado. Elas não funcionam pela força das palavras, mas pelo estado que se cria antes delas. E esse estado começa agora. Agora não há nada que você precise ajustar, nenhuma respiração específica, nenhuma postura correta. O corpo já sabe o que fazer quando não é observado de perto. Talvez você perceba um suspiro que não foi planejado, ou uma parte do corpo ficando um pouco mais pesada, ou apenas menos urgência dentro do peito. Perceba como você está sendo sustentada agora. A superfície embaixo de você está fazendo o trabalho. Você não precisa segurar o próprio peso. Mesmo que ainda exista tensão, ela não precisa ser empurrada para fora. Quando o corpo entende que não precisa reagir, ele começa a soltar no próprio ritmo. Às vezes isso vem como uma sensação conhecida. Não uma imagem clara, mas um estado que o corpo reconhece. Como quando nada era exigido, quando não havia pressa, quando você não precisava responder a ninguém. Não procure essa sensação. Se ela vier, ótimo. Se não vier, tudo continua funcionando do mesmo jeito. Enquanto você continua ouvindo, algo começa a perder rigidez por dentro. Não de uma vez, não com força. É como se o que estava tenso começasse a se desfazer lentamente, não quebrando, não sendo arrancado.
apenas perdendo consistência. Talvez isso aconteça nos ombros, ou no maxilar, ou no peito, ou em um lugar que você nem sabia que estava segurando. E a única coisa que ajuda agora é não interferir. Não precisa ajudar o corpo, não precisa acelerar nada. Quanto menos você faz, mais ele responde. Aos poucos, tudo isso começa a se juntar em um único estado, um estado onde não há urgência, onde nada está te chamando, onde não existe nenhuma tarefa agora. Pensamentos podem aparecer, mas não puxam o corpo junto. Eles passam como som distante. Enquanto você permanece aqui, o corpo entende que este momento é seguro. E é desse lugar onde não há defesa ativa que ouvir se torna suficiente. Agora, você não precisa acompanhar nada conscientemente. Não precisa entender, não precisa lembrar depois. A partir daqui, apenas o som da voz é suficiente. Talvez você perceba que já não está tão interessada nos pensamentos. Eles ainda podem aparecer, mas ficam distantes, como se estivessem em outro cômodo. O corpo já está fazendo o que precisa. E quando o corpo assume, a mente pode descansar. Não é importante ouvir cada palavra. Não é importante manter a atenção. Mesmo quando você acha que não está ouvindo, algo em você continua recebendo. A voz vai ficando como um fundo seguro, constante, estável. E quanto menos você tenta acompanhar, mais fundo isso vai. Se em algum momento você sentir que está dormindo, isso é exatamente o que deve acontecer. Se sentir que está acordada, está tudo certo. Entre uma coisa e outra, existe um espaço confortável, onde o corpo solta completamente. As afirmações que vêm a seguir não precisam ser analisadas, elas não pedem resposta, não pedem concordância, elas apenas passam. E o corpo escolhe o que levar. Você pode simplesmente se deixar cair no som, como quem se deixa levar por uma música sem perceber quando começou a relaxar. A partir de agora, não há mais nada que você precise sustentar. O dia já terminou, o corpo já entendeu. Enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, do seu jeito, no seu tempo, sem precisar voltar. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada.
Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou, o esforço terminou, a exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda, soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a atenção pode dormir. Tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido, soltar é natural, soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa.
Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada. Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou. O esforço terminou. A exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda. Soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a tensão pode dormir.
tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido. Soltar é natural. Soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa. Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada. Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta.
Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou, o esforço terminou, a exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda, soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a atenção pode dormir. Tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido, soltar é natural, soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa. Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente.
Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada. Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou, o esforço terminou, a exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda, soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a atenção pode dormir. Tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido. Soltar é natural. Soltar é suficiente.
mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa. Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada. Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou. O esforço terminou. A exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda. Soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento.
O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a atenção pode dormir. Tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido, soltar é natural, soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa. Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada.
Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou, o esforço terminou, a exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda, soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a atenção pode dormir. Tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido, soltar é natural, soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa.
Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui. Agora, o corpo não precisa mais sustentar nada. Tudo o que estava sendo segurado pode ser colocado no chão. Você não precisa vigiar, não precisa prever, não precisa resolver. O corpo entende que já passou. É seguro não controlar. É seguro não acompanhar. É seguro deixar acontecer. Quanto menos você tenta, mais o corpo solta. Nada precisa ser mantido em alerta agora. O dia terminou. O esforço terminou. A exigência terminou. O corpo pode descansar sem consequências. Soltar não traz perda. Soltar traz alívio. Você não precisa garantir nada. Nada depende de você nesse momento. O corpo sabe desligar quando percebe que está seguro. E agora está seguro. Você pode confiar no peso do corpo, confiar na superfície que sustenta, confiar no silêncio. Não há nada que precise ser decidido agora. O controle pode dormir, a vigilância pode dormir, a tensão pode dormir.
tudo pode esperar até amanhã. E amanhã se resolve amanhã. Agora só existe este momento em que nada é exigido. O corpo não precisa provar nada. Não precisa se preparar. Não precisa se defender. Soltar é permitido. Soltar é natural. Soltar é suficiente. Mesmo que a mente tente acompanhar, o corpo pode ir mais fundo. Você não precisa levar os pensamentos com você. Eles ficam e você desce. Cada palavra ouvida aprofundando esse estado. Cada pausa autorizando mais soltura. Nada precisa ser feito corretamente. Tudo acontece sozinho quando o controle descansa. Você não perde nada ao soltar. Você ganha descanso. O corpo reconhece esse lugar. Eu já estive aqui antes. Um lugar onde não há urgência, onde não há pressão, onde não há cobrança. E quanto mais você se entrega ao som, menos precisa estar presente. O corpo assume, a mente desacelera, o sono se aproxima naturalmente. Não há linha clara entre acordar e dormir, apenas um deslizar suave. E enquanto a voz continua, você pode ir cada vez mais fundo, sem precisar voltar. Soltar o controle agora é a coisa mais segura que você pode fazer. E o corpo sabe exatamente como continuar a partir daqui.